Você voltou, eu também. Que coisa boa. Vamos continuar juntinhos nessa nossa empreitada, nesse nosso projeto de passar em concurso. Se Deus quiser, vamos nos ajudar, porque eu aprendo muito com vocês também, tenha certeza disso. A cada curso que a gente vai, a gente tem que estudar tanto, a gente tem que ver o que a banca está trabalhando, qual o foco, e a gente aprende demais, e é tão bom quando recebe a resposta que tudo que a gente trabalhou caiu e que deu tudo certo. Muito bom, muito bom. E aí vamos continuar. No bloco passado, no primeiro bloco, né, a gente estava explicando o que a gente ia trabalhar e a gente não terminou de explicar, né? Porque na verdade eu gosto de explicar e eu gosto de te inserir no assunto já, para a gente já ir se acostumando com esse assunto e a gente já ir trabalhando, para a gente percebendo o que você trabalhado, tá? E aí nós tínhamos parado no item 8, né, que era novas tecnologias. Mostra aí, Jairo. O item 8, novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicação na administração pública. Gente, volta para mim, Jair, só para explicar isso. Dessa forma como está colocado esse item, novas tecnologias gerenciais e organizacionais, sua aplicação amplo demais, né? O que são novas tecnologias, né? A prova da FT e da Receita Federal colocaram isso, né? E aí a gente sabe o que são, porque daí a gente olha as perguntas da prova e a gente vê que eles colocaram temas como qualidade, como reengenharia, colocam temas como planejamento estratégico. A prova da FT colocou isso e fez uma pergunta de análise SWOT, que é uma ferramenta dentro do planejamento estratégico. Imagina. Então a gente tem que conhecer uma ferramenta, porque na verdade o planejamento estratégico, essa visão estratégica, essa visão de longo prazo, é uma tecnologia que está sendo, que é trabalhada na iniciativa privada e que o serviço público está absorvendo. Hoje não tem um órgão público que não absorva essa ideia de nova tecnologia ou a ideia de planejamento estratégico. Pessoal, agora recentemente a gente trabalhou um curso para quem foi? Foi para o STN, né, o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, né, foi para o Rio Grande do Sul, se não me engano, TRE Rio Grande do Sul, ou TRT Rio Grande do Sul, e um dos temas era o planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça, que estava sendo adotado para o Rio Grande do Sul. Ah, foi para o de Santa Catarina, TRT de Santa Catarina, ó, é tanta coisa na cabeça da gente que a gente esquece. Foi para o TRT de Santa Catarina, que caiu, né, o planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça e do TRT de Santa Catarina. Tá? Por quê? Porque o planejamento estratégico está sendo adotado em todos os órgãos e entes da administração pública. E tem mais, recentemente, pelo Poder Judiciário. Então, antes, enquanto isso era uma tecnologia só adotada no Poder Executivo, porque o Poder Executivo é quem trabalha com as ações diretas, né, para a sociedade, o Poder Judiciário abriu a caixinha preta, né? E agora também, desde 2009, né, que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu metas para os poderes judiciários dos estados, né? E aqueles juízes que não cumprirem vão ser penalizados, tá? E aqueles que não tiverem concluído as metas de 2009, em 2010 existem outras metas que devem ser cumpridas e aí está acumulando a meta de 2009 e a meta de 2010. Os melhores são premiados e aqueles que não cumprem, a princípio, deveriam ser punidos. E tem uma listinha negra que está saindo o nome dos cabas lá, tá certo? Então, essa ideia, né, de planejamento estratégico, que é a nova tecnologia gerencial, está sendo adotado no Poder Executivo, no Poder Judiciário, está faltando o Poder Legislativo, né, minha gente? O Poder Legislativo, os tribunais de contas adotam como órgãos técnicos, né? E o Poder Legislativo, a gente tem que ensinar esse negócio. Eu sei que vai ter concurso agora para o Senado, né? E aí, quem sabe, cai isso para a gente poder ensinar para o povo lá que vai entrar para inserir na cultura ali dos políticos essa ideia de resultado, essa ideia de planejamento de longo prazo, estabelecendo metas que aí independe das pessoas que vão assumir a presidência, elas têm que seguir o que está planejado. Quer dizer, não fica uma vontade dos senhores, mas, na realidade, uma ideia institucional, que é isso a base do planejamento estratégico. Está me entendendo? Está ligado aqui no que eu estou explicando? Está conseguindo entrar no assunto? Está vendo que coisa gostosa que é esse nosso assunto? E aí, dentro dessas novas tecnologias, o TRE do Espírito Santo detalhou quais as tecnologias que queria que você estudasse. O Balance Scorecard,
gestão por processos. E qual o impacto sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão. No caso desses, Balance Scorecard e o gestão de processos, foi pedido claramente por analista judiciário da área administrativa. Agora, ressaltando, tá, pessoal? O fato de não pedir claramente, só para eles colocarem novas tecnologias gerenciais, a gente já tem que saber que o Balance Scorecard, vocês vão ver, né? O Conselho Nacional de Justiça, ela usa o mapa estratégico do Balance Scorecard, é a inspiração dele. Então, mesmo que não esteja colocado, no caso do analista judiciário, área administrativa, porque a área é administrativa, então está imaginando que o cara tem que ter conhecimentos profundos. Mas todo mundo tem que entender o que é Balance Scorecard e o que é a gestão de processos, que é a base hoje da ideia de qualidade. Gestão por processos é a base da ideia de qualidade, tá? E aí, né, continuando o assunto novas tecnologias gerenciais, né, a gente vê que os outros concursos colocaram assim também, ó. Novas tecnologias, reengenharia e qualidade. Acabei de falar em gestão por processos, que é a base da qualidade e que é a base da reengenharia, você vai ver. Você está vendo que você tem que conhecer gestão de processos, gestão por processos para falar de qualidade e reengenharia, que está colocado aqui. E a mesma coisa, né? Impacto sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão. Olha aí, né? STM e o TRE Rio Grande do Norte. Fora isso, lá no FT, ou no FT e no auditor da Receita tem lá, qualidade na administração pública. Gente, qualidade na administração pública, ó para cá, volta. Qualidade na administração pública, dentro da ideia de qualidade, você já ouviu falar em qualidade, certificação ISO, já ouviu falar? Isso na iniciativa privada. No serviço público, nós também temos um sistema de certificação. Entra no site do programa GES Pública do Governo Federal, GES Pública do Governo Federal. Você vai ver lá o programa de qualidade do Governo Federal, que praticamente muitas dos órgãos das entidades estão aderindo a essa ideia de qualidade, de melhoria, né, no atendimento das necessidades do cidadão, que é esse o grande objetivo. E aí, dentro do programa de qualidade, existe um item chamado excelência nos serviços públicos. Mostra, Jairo. Você vê que alguns concursos botam qualidade e outros botam excelência nos serviços públicos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E esse excelência nos serviços públicos foi um tema colocado no edital, ó, de analista judiciário, área judiciária, área administrativa, técnico do TRE Espírito Santo, do STM e do TRE. Quer dizer, minha gente, excelência nos serviços públicos é o mesmo que busca da qualidade. Então, você tem que estudar qualidade para que você chegue à excelência. Então, se você entrar no site do GES Pública, você vai ver lá, né? GES Pública, programas de qualidade, e aí ele fala que a ideia da implantação da qualidade significa a busca da excelência nos serviços públicos. Tá bom? Então, alguns editais colocam excelência, outros colocam qualidade e outros botam novas tecnologias gerenciais, que também entra qualidade, reengenharia, gestão por processos e a ideia de planejamento estratégico, que você tem que conhecer porque é nova tecnologia, que entra o Balance Scorecard. Então, no fim das contas, todo mundo tem que estudar isso tudo. Eita, aí tu tá pensando, tu é da área judiciária, né? Aí tá, eita, eu agora vou ter que estudar gestão. Pois é, porque daí você vai ser analista judiciário. E você tem que conhecer um pouquinho de gestão. De repente, você assume uma diretoria lá, né? Que hoje a gente vê médico gestionando hospital. A gente vê juiz gestionando uma vara. Não tem que conhecer modelo de gestão? Claro que tem. É o mínimo que eles querem que vocês saibam, né? Para poder entrar lá. Tá bom? Por isso que está sendo pedido isso, né? Uma inovação nos concursos para a área jurídica, né? Eu estou achando ótimo. Vamos lá. Ó, próximo item. Então, entenderam essa coisa das novas tecnologias? O item 10, gente, está falando em gestão estratégica. Eita, Beth, você pensou. Gestão estratégica está relacionado a planejamento estratégico? Está pensando, eu estou fazendo uma pergunta, Jairo, eu estou fazendo uma pergunta para eles. Ó, gestão estratégica está relacionada a planejamento estratégico? Sim, claro. A gestão é a administração, e cuja uma das fases é o planejamento. Dentro da gestão, a primeira coisa que a gente faz é planejar. Dentro de um processo de gestão, qual a primeira coisa que a gente faz?
dentro de administrar. Quando você está administrando qualquer coisa, o que você precisa fazer? Planejar. Para você estar aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, você planejou. Então, você está administrando o teu futuro. Para administrar o teu futuro, a primeira coisa que você faz é planejar. Então, dentro do tema gestão estratégica, o item é planejamento estratégico. E aí, se eu estou falando em planejamento estratégico, estou falando de balance scorecard. Você está vendo que a gente tem que conhecer tudo? Não tem para onde fugir. E aí, ó, pessoal, gestão estratégica está sendo pedido para a parte administrativa, para técnico, para o STM, para o TRE Rio Grande do Norte. Fora, né? E a parte também, e além de tudo, né, na parte administrativa eles pediram conhecimentos, né, de planejamento estratégico dentro de gestão estratégica, mais detalhado ainda, tá bom? Que aí é tudo está relacionado. Se a gente estudar gestão estratégica, a gente vai estudar planejamento estratégico. É porque hora uma banca bota de um jeito, outra bota do outro, mas no fim a gente tem que estudar tudo mesmo, né, que está relacionado às novas tecnologias, que está relacionado ao planejamento estratégico e que tem como coisa maior a gestão estratégica, tá bom? Então, o 8, o 9 e o 10 vamos estudar praticamente, né, todos esses itens são colocados de forma diferente, eu só mantive os títulos do edital para você enxergar que é tudo a mesma coisa, tá? Item 11. Aí nesse item 11, gente, tem aqui também estrutura e estratégia. A parte, o pessoal do TRE do Espírito Santo técnico e analista administrativo. Daí o pessoal da área judiciária não precisa, graças a Deus, não é? Porque aí está mostrando o pessoal do STM e o pessoal do TRE Rio Grande do Norte. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. A gente vai ver aqui que a estratégia... Aí você vai dizer, o que é estratégia? Eu vou te dizer o que é estratégia. Você nunca ouviu falar nisso. Já ouviu, né? Estratégia, todo mundo fala. Qual a tua estratégia? Sabe quando você diz assim, qual a tua estratégia? Você vai dizer assim, qual o caminho que você vai usar para alcançar aquele teu objetivo? É assim que a gente está falando quando a gente pergunta qual a estratégia. Então, você pode estar perguntando assim, qual a estratégia que você vai usar? Você vai estar perguntando, qual o caminho? Pois é isso que nós vamos ver aqui. Qual o padrão? Qual o caminho que as organizações vão usar? Isso tudo tem que ser planejado para alcançar os objetivos que estão sendo lá traçados, tá? E aí, pessoal, dependendo desse caminho, a gente vai adotar uma estrutura diferente. Por exemplo, o teu caminho para alcançar, para passar num desses tribunais, para passar em AFT, para passar em autor da Receita, é fazer curso online. Esse é o teu caminho, isso é uma ação, não é verdade? E aí, qual a estrutura que você vai adotar? Você não precisa se preocupar em sair de casa, você não precisa se preocupar com o carro, você não precisa se preocupar com quem vai deixar o menino, né? Porque você está dentro de casa, o curso é online. Agora, se você for fazer um curso presencial, aí você tem que criar, né, outros caminhos, ou você tem que criar, na realidade, uma estrutura. E aí, qual a estrutura que você vai criar? Você tem que deixar o teu filho com alguém, você tem que, né, talvez ver como é que você vai se locomover, ônibus, carro, sei lá, trem, metrô, sei lá como. Então, você tem que ver qual a estrutura. Dentro das organizações também a coisa funciona desse jeito, né? Quando a gente estabelece a estratégia, daí, a partir dessa estratégia, nós vamos ver qual a melhor estrutura que as organizações vão adotar, tá certo? E aí a gente pode trabalhar estruturas mais flexíveis, estruturas mais dinâmicas, de acordo com a estratégia. Ou então, estruturas mais burocratizadas, como a gente tem dentro do serviço público, porque a gente tem uma estratégia mais racional, uma estratégia mais estável, e aí a gente pode adotar esse tipo de estrutura. Na verdade, nós vamos conhecer aqui os vários tipos de estrutura, e como que elas se relacionam com a estratégia, que é isso que eles querem que você saiba, tá bom? Mas o pessoal da área judiciária, né, do TRE Espírito Santo, vou citar especificamente o TRE Espírito Santo, o pessoal da área judiciária não precisa conhecer os vários tipos de estrutura, precisa conhecer a estratégia, mas não os vários tipos de estrutura. Se livrou dessa, não foi? Aí, a sugestão é que, nesse ponto do item 11, você não precisa estudar. Tá bom? Você vai ver aqui, e aí lá quando eu colocar item 11, aí você sabe, bom, isso aqui eu não vou perder tempo estudando, porque isso não vai cair para mim. Mas os outros, todos precisam estudar, tá bom? Se você for fazer qualquer um desses outros concursos, você precisa estudar esse item, ok? Item 12, estamos chegando no final, só tem 14. Item 12, pessoal, o paradigma do cliente na gestão pública. E esse aqui foi pedido para a área judiciária, para a área administrativa, para técnico, para o STM e para o Rio Grande do Norte. Fora, auditor da Receita, eu nem botei aqui, auditor da Receita e a FT também, que está lá o paradigma do cliente. Pessoal, o paradigma do cliente
está dentro da ideia de qualidade. A ideia de qualidade se volta para o cliente. E o paradigma do cliente é dizer que ele é o foco, que ele vai ser dado ênfase ao cidadão, tá certo? Que a ideia de qualidade é exatamente você satisfazer as necessidades do cidadão, tá? Então, esse é o paradigma do cliente. Então, nós vamos só ver alguns pressupostozinhos, né? A gente vai ter estudado qualidade, e aí esse item vai estar atrelado lá ao conceito de qualidade, e aí é uma besteirinha, uma perguntinha boba que cai em prova e que você vai saber responder tranquilamente. E aí, nesse caso, o pessoal da área judiciária tem que saber, porque vai ter estudado qualidade também, né? E a gente vai falar dentro de qualidade sobre o paradigma do cliente, ok? Tranquilidade para esse, tá? Item 13 e item 14. Pessoal, item 13, cultura organizacional. Aqui vai cair para a parte administrativa do Espírito Santo e para o TRE do Rio Grande do Norte. Não vai entrar em STM, tá bom? Te liga para não estudar esse assunto, cultura organizacional, tá? Que aí a gente vai trabalhar aqui e se você estiver fazendo o curso para o STM, você não vai precisar, né, estudar esse assunto, tá certo? Então, aí na aula, você olhar item 13, você diz, bom, esse assunto não me cabe aqui no STM, porque não está no edital, tá certo? E o último item, pessoal, este está escrito, claro, né, lá em AFT e Auditor da Receita. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Governança, governabilidade, né, na realidade, e a accountability, você vai ver aqui, são palavras próprias da administração gerencial. Hoje, Fátima Bernardes vai para o Jornal Nacional falar em governança, vai falar em governabilidade, né? Então, não tem como a gente ir para uma prova dessa de administração pública sem conhecer o que significa, qual a diferença entre governança e governabilidade. Apesar de que eles vão colocar isso inserido numa questão, vão colocar isso inserida num texto, né? E você não vai ter que claramente dizer, ele não, porque tem provas, no caso da FT, de Auditor da Receita, MPOG, CGU, ele coloca perguntando o que é, né? No caso dos demais concursos, como ele não colocou isso claro no edital, né? Pensa-se que ele não vai colocar. Governança significa, vamos dizer, né? Mas ele pode colocar inserido um aspecto e dizer que isso se trata de governança. Pode, claro que pode, porque são assuntos ou são palavras que estão intimamente relacionadas com o modelo pós-burocrático. Não tem como a gente estudar o modelo pós-burocrático, não tem como a gente estudar o paradigma gerencial se a gente não falar, né, em governança, em governabilidade e em accountability. Tá bom? Então, são temas que eu coloquei aí vocês vão ver que eu vou colocar uns slidezinhos com a definição deles, e a gente vai explicar já nas primeiras aulas isso, porque quando a gente começar a falar da evolução do modelo da gestão pública, né, da evolução que vem de 30 até os dias de hoje, a gente vai ter que falar que vai ter momentos que a gente vai ver que vai se buscar a governabilidade e vai ter momentos que vai se buscar a governança. E a gente vai ver que são coisas totalmente diferentes. Então, ali naquele momento eu já vou trazer a definição. Mas aí eu coloquei como um item, né, próprio aqui do slide para poder trazer essa definição que eu vou falar aqui, né, durante a aula e que você daí não vai precisar copiar porque vai estar escrito aí no teu slide, tá bom? É essa a ideia. E aí, the end. Acabou, né, a parte do sumário, né? Quase 2 blocos para a gente explicar esse nosso sumário, o assunto que a gente vai tratar, né, ao longo das nossas próximas aulas aí sobre administração pública, né? Temos 14 assuntos e a ideia, pessoal, é que ao final a gente faça questões, tá? E a gente vai fazer questões para a gente ver como é que eles perguntam esses assuntos aqui, né? Eu vou ver se eu insiro uma questão ou outra em cada um desses assuntos. Normalmente eu trabalho assim, para a gente ver como é que eles estão perguntando as últimas questões. Nem se preocupe que a gente vai fazer. Não vamos ficar só em teoria, precisamos fazer também questões para ver como é que as bancas perguntam essas coisas, tá certo? E aí vamos trabalhar, né, com a ideia de ESAF, com a ideia de CESP, com a ideia de FCC, cada uma para cada um desses concursos, que a gente sabe que tem foco, assim, que cada concurso dele é uma banca diferente. Apesar de que na nossa disciplina, a forma de abordar é diferente, mas o conteúdo, nem se preocupe, tá? E aí eu vou tentar
nesse curso, falar das 3 formas, vocês estão vendo aqui, a gente misturou tudo aqui, para que você, né, eu sei que você tem o objetivo do FT, eu sei que você tem o objetivo da Receita Federal, sei lá, né, mas para que você não perca a oportunidade de fazer esses concursos que estão aí surgindo, né, enquanto você está se preparando para esse outro. Eu sei que o foco, o sonho da gente é aquele, né, mas você não pode, né, perder, né, de estar fazendo esses outros concursos, porque daí, né, você vai passando em tudo e, se Deus quiser, vai escolher o melhor, o que tiver o contra-cheque melhor, né, no caso do AFT e no caso da Receita Federal, que tem um contra-cheque de 13, né, esse número 13 é um número bem interessante, né, e os outros também tem um contra-cheque bem interessante, na faixa de 8, né, que também é um contra-cheque bem interessante. Faz o seguinte, cola o contra-cheque lá no espelho do teu quarto, em vez de você olhar para o espelho e se olhar, porque a gente vai ficando meio abandonado nessa fase de concurso, é melhor que a gente nem se olhe para a gente não ter vontade de ir para salão, nem ter vontade... Os homens não, né? Tem vontade de ir para bar, né? Mas as mulheres têm vontade de se arrumar, então, como não pode muito, porque tem que estar estudando, você cola o contra-cheque, assim, aí a tua inspiração fica sendo o contra-cheque, né? Para que você renuncie aí a algumas coisas e chegue ao sonho que você tanto quer. E agora começa a nossa aula, né? O primeiro item, né, estruturação da máquina administrativa desde 30, dimensões estruturais e culturais, que está aí colocado, né, as primeiras ideias sobre essa estruturação desde 30. Pessoal, isso aqui que tem, né, vocês estão vendo que os slides, vamos só para você ir me acompanhando. Você já se acostumou com o meu sotaque? Você não é do Nordeste, você está vendo que eu sou aqui do Nordeste? Já se acostumou? A gente conversou bastante para você ir se acostumando, né? E agora a gente pode começar a entrar no mesmo ritmo, tá bom? Em todo slide tem o título. E no título tem aqui, ó, itens 1 e 2. Ó, mostra aí, Jairo. Itens 1 e 2. Tu estás vendo? Esse item 1 e 2 é aquele item do nosso sumário. Então, se você, qual o concurso que você quiser fazer, você sabe que esse item é importante de você estudar, tá? Sendo que esse item 1 e 2, ó, para todo mundo. Todo concurso que tem a administração pública, é isso que eu estou dizendo, é básico, é o que eu disse para vocês. Essas nossas primeiras aulas aqui agora, né, são básicas para que a gente entenda tudo que vem aí em termos de administração pública, tá? E a primeira coisa que eu trago aqui para vocês, e isso eu não quero que vocês decorem de jeito nenhum, é um modelo tirado de Bresser Pereira, né? Ele que escreveu, né, essa evolução da administração pública, né? E ele colocou dessa forma, ó, ele tem vários pactos, ele diz que a administração pública evoluiu. Então, até 1930, a gente não tem grandes mudanças. Grandes mudanças a gente não tem na administração pública. A gente vai ver aqui agora. E aí, o que a gente tinha até 1930? A gente tinha um pacto oligarca. Quem mandava no Brasil eram os coronéis, as oligarquias, era uma minoria que controlava o país. E o nosso modelo era um modelo primário exportador, ou seja, agrícola exportador. A gente vai ver isso aqui agora, né? Vamos começar exatamente falando até 1930, né? E depois aí partimos de 1930, porque a gente tem que entender, né, o que foi que houve em 30. E aí, para a gente entender por que 30 é um grande marco na história brasileira, a gente vai ter que retroceder um pouquinho, tá? Depois ele disse que de 30 até 64, e aqui nós temos o golpe de Getúlio, e aqui nós temos os vários presidentes, né? De 30 até 64, temos a Segunda Guerra Mundial. Volta, Jairo, volta. Senão ele fica muito tempo olhando esse slide, ele tem esse slide lá. Tu sabe qual é o slide que eu tô, né? E aí eu fico só baixando aqui para olhar e você fica aí ligado também, tá? Então, de 30 até 64, a gente tem um novo modelo, que é o paradigma burocrático, o paradigma racional legal. Só que nesse período do paradigma burocrático, a gente vai ter aí, né, várias dimensões econômicas, culturais, né, políticas, que trazem, né, impacto, né, para o cenário administrativo brasileiro, tá? E aí a gente diz que de 30 até 64 a gente tem um modelo que é quando acontece o golpe militar. E aí a gente tem um modelo desenvolvimentista, foi a época que o Brasil mais cresceu
foram construídas toda a indústria de base, pontes, prédios, viadutos, né? Transamazônica, CSN, Hidrelétrica do São Francisco, né, BNDES, os bancos estaduais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo vem desse período que a gente chama de período desenvolvimentista, o grande boom econômico da história do Brasil e do mundo como um todo, tá certo? E nessa época surge uma nova classe, que a gente chama de burguesia industrial, surge a classe média burocrática, né? E, né, velhos setores, ou as velhas lideranças da hierarquia, né, que antes trabalhava, que antes de 30 já comandavam o país, tá certo? E que se mantém aí, né, durante muito tempo, tá bom? Em 64 acontece uma mudança, né? Uma mudança no qual os militares assumem o poder e os servidores públicos ganham, sobretudo os servidores da indireta, que é onde tem muito dinheiro, né? Eles assumem o poder desse país, né? Num novo pacto ainda burocrático capitalista, voltado para um cenário desenvolvimentista ainda, né? E em 85 a gente vai ter um pacto democrático populista, né? No qual a burguesia vai se aliar à classe média e aos trabalhadores. É a ideia da abertura política, né? É a ideia da volta dos que foram em 64, no golpe militar, né? E aí esse cenário democrático, graças a Deus, se consolida, começa em 85 e se consolida até os dias de hoje, tá bom? Em 95 a gente tem uma outra dimensão, né? Que é um pacto de modernização, né? E aqui a ideia social liberal, né? Que a gente vai misturar as políticas sociais com as ideias liberais, né? Que eram colocadas na época por FHC, né? E que a gente passa a construir o Estado social liberal, né? E que é mantido. Você diz, e cadê Lula? Então, a partir de 95, as mesmas políticas são continuadas, né? Algumas, sobretudo as políticas na área social, com maior ênfase. Então, na verdade, não houve uma mudança aí, houve uma mudança de partido político, né? Porque aí a gente sabe que saiu, né, o pessoal da Frente Liberal e aí entrou o pessoal da Frente Trabalhista, mas economicamente, politicamente e socialmente não houve grandes mudanças, vamos dizer assim, quer dizer, houve grandes mudanças porque, né, mas eu quero dizer assim, o que foi propagado, planejado lá em 95 é o que se continua na mesma linha de atuação, é o que se continua até os dias de hoje, né, com algumas mudanças, mas alguns arroxos ou algumas liberações, né, como a gente está vendo agora, uma liberação, uma diminuição, uma ideia de diminuição de consumo, de enxugamento de despesas, mas dentro da mesma linha social, né, dentro dessa mesma linha, né, de tratar o Estado brasileiro dentro da ideia de desenvolvimento, tá bom? E aqui, né, são as colocações de Bresser Pereira que a gente vai passar a partir do próximo bloco a construir junto com você e tratar dessa estruturação da máquina administrativa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para a gente construir essa nossa história.